Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe ricamente. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Jesus ele usou uma parábola para mostrar o valor do reino dos céus. Vamos ver sobre isso logo após a nossa vinheta. E na parábola, ele comparou a uma joia preciosa, uma joia muito cara. Vamos ao nosso tema, em busca da joia preciosa, a parábola da pérola de grande valor. Nosso texto base está no livro de Mateus, capítulo 13, verso 45 e verso 46, que diz, da mesma forma, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas e assim que encontrou uma pérola valiosíssima, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Nós vemos que Jesus ele usava a parábola como um método de ensino, e no Antigo Testamento era comum também usar parábolas para trazer um aprendizado. Vamos pegar Ezequiel no capítulo 17, verso 2, que fala assim: ó querido filho do homem, prepara um enigma e apresenta uma parábola à nação de Israel. A Bíblia ela nos mostra desde o Antigo Testamento o uso de parábolas, e o salmista Asaf, ele profetizou sobre o método que Jesus usaria ensinando as pessoas. No Salmo 78, verso 2 mostra: em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. É uma profecia que o salmista Asaf usou, e esta profecia nós vemos o cumprimento dela no nosso amado Mestre Jesus. Vamos conferir Mateus capítulo 13, verso 34 e 35, que diz: todas essas coisas falou Jesus à multidão por meio de parábolas, e nada lhes dizia sem usar palavras enigmáticas. E assim cumpriu-se o que fora dito por meio do profeta: abrirei em parábola a minha boca, proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Como é gostoso nós aprendermos a palavra de Deus, como é gostoso nos aprofundarmos nos ensinamentos do nosso Jesus. E a parábola é uma forma que Jesus usou para revelar ensinamentos preciosíssimos, ensinamentos profundos através de comparação. Marcos capítulo 4, verso 2 diz: e assim ele lhes transmitia muitos ensinamentos por parábolas e enfatizava ao ministrar. Era um método interessante que levava os ouvintes, as pessoas, até mesmo os discípulos, a pensarem, a refletirem no que Jesus estava querendo dizer. Os conteúdos que Jesus usava era principalmente sobre o reino dos céus. O objetivo era chamar o homem ao arrependimento, assim como João Batista pregava no deserto da Judeia. Mateus capítulo 3, verso 2: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Olha só, João Batista falando do nosso Senhor Jesus, falando do que aconteceria. E a gente entende que parábolas, ela também tinha o objetivo de despertar o homem para a necessidade da perseverança, para a necessidade de vigiar, para a importância da oração. Levava o homem a refletir sobre o reino de Deus, ou como nós vemos em Mateus, sobre o reino dos céus. Jesus revelava os mistérios que até
Eles não entendiam e Jesus mostrava a eles. Muitas vezes, os discípulos de Jesus também não entendiam, mas os discípulos de Jesus tinham liberdade. Eles aproveitavam e eles perguntavam ao mestre. Marcos capítulo 4, verso 10 e verso 11. Quando se afastaram das multidões, os 12 e alguns outros que o seguiam lhe pediram para elucidar as parábolas. Então lhes revelou: a vós foi concedido o mistério do reino de Deus, aos de fora, entretanto, tudo é pregado por parábolas. Você já pensou quantas vezes você lê a palavra e quantas vezes você fala: não estou entendendo, mas você pode se aproximar mais e mais de Deus, mais e mais do nosso Senhor. Você pode pedir ao Espírito Santo, que tem a função de ensinar, para ele te esclarecer, e eu te garanto, o Espírito Santo o esclarece. Eu falo porque eu tenho essa experiência com o Senhor, e o Senhor, ele nos ensina. A parábola que nós estamos vendo é a parábola da pérola de grande valor. Essa parábola só está registrada no livro de Mateus, justamente no capítulo 13, aonde o nosso Senhor Jesus fala sobre 7 parábolas. 4 primeiras ele dirige à multidão e 3 últimas somente aos discípulos. Mateus 13, 45 diz: da mesma forma, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. É interessante a gente entender como que uma pérola é produzida. Ela é produzida quando um corpo estranho e até mesmo um grão de areia entra na ostra, e a ostra, através de uma substância que produz, que se chama nácar, olha que interessante o nome, vai cobrindo esse corpo estranho com essa substância chamada nácar, camada após camada. Assim é formada a pérola, e dizem os historiadores, aqueles que entendem, que traz muito sofrimento à ostra essa produção de pérola. Já nós vamos entender o significado para alguns teólogos sobre a parábola da pérola, e diz esses teólogos que o negociante, ele pode ser o pecador que encontra o evangelho. Esse pecador renuncia a si, ele segue o Senhor, ele passa a viver para Cristo, e ele passa a viver com o objetivo de chegar cada vez mais perto ao reino dos céus, que o reino dos céus seria a pérola valiosa. Afinal de contas, realmente, o reino dos céus é valiosíssimo. Mateus, no capítulo 16, verso 24, Jesus fala: então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me acompanhe. E a gente vê que esse versículo em Lucas, ele fala que nós devemos negar a nós mesmos e dia a dia tomar a nossa cruz, mas sabendo que é o Senhor que nos sustenta, que é o Senhor que nos ajuda. Vamos ver Lucas capítulo 9, verso 23. E Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Precisamos estar nessa empreitada, precisamos estar nesse caminho, precisamos cada dia negarmos os nossos desejos carnais, negar aquilo que não agrada a Deus e caminharmos confiantemente servindo ao Senhor, aquele que tem todo o poder, aquele que é valiosíssimo. Os discípulos, eles largaram tudo para servir a Jesus, eles largaram tudo por causa do reino de Deus, eles largaram tudo por causa dessa pérola de valor inestimável. Vamos ver Marcos capítulo 10, verso 28, que diz: então Pedro começou a declarar para Jesus: eis que nós
tudo abandonamos para te seguir. Olha que tremendo, eles encontraram o Mestre, eles encontraram o Messias, eles encontraram realmente algo de valor maravilhoso, de valor inestimável, de um valor incomparável. Mas Paulo também. Paulo, ele não se importou em perder tudo por amor a essa pérola de grande valor, por amor ao nosso Senhor. Filipenses capítulo 3, verso 7, verso 8, que diz: todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais consideram, olha que interessante, os quais considero como esterco a fim de ganhar a Cristo. Olha o que Paulo está falando, eu encontrei um tesouro valioso, eu encontrei essa pérola de grande valor, eu encontrei o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo o conhecimento que eu tinha, conhecimento secundário, passou a ser considerado como perda, passou a ser considerado até, como nós vimos, como esterco, mas o conhecimento sobre o Filho de Deus, o conhecimento do Evangelho, o levar a Cristo, o levar o reino de Deus, isso sim era valiosíssimo. O reino dos céus é valiosíssimo, o nosso Jesus é valiosíssimo, e a pérola preciosa de incomparável valor nós vemos que é o que? O reino do nosso Senhor, é o nosso Senhor Jesus, o qual o homem encontrou através do Evangelho, através da palavra de Deus que mostra o sacrifício do nosso amado Mestre Jesus e o nosso resgate através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas vamos ver a opinião de outros teólogos sobre quem é o negociante. Para outros teólogos, o negociante é o próprio Jesus, o Filho unigênito de Deus. Eles trazem que por Jesus ter entregue tudo, por Jesus ter se esvaziado da sua glória, ele é o negociante. Filipenses capítulo 2, versos 6 a 8, que diz: o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e a morte de cruz. Segundo esses teólogos, o negociante é Cristo, e ele busca a ovelha perdida, ele busca a alma do ser humano, e a busca se deu pela iniciativa de Deus em nos amar e se entregar por cada um de nós. 1 João capítulo 4, verso 19, que diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Olha para você ver realmente como nós nem condições de amar nós tínhamos se não fosse o imensurável amor do nosso Senhor. Ainda 1 João capítulo 4, verso 10 diz: assim nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, segundo esses outros teólogos estudiosos da Bíblia, o negociante seria o nosso Jesus, porque ele deu o primeiro passo em nos amar e em se entregar por nós. Já a pérola de grande valor, essa pérola preciosíssima, é o ser humano. É a alma aonde Jesus se doa por cada um, para resgatar cada um. Lucas capítulo 15, verso 7, que nos diz: eu vos afirmo que da mesma maneira haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. É importante nós olharmos para essas duas linhas teológicas, mas a parábola da pérola de grande valor, que é semelhante à parábola do tesouro escondido,
Ela nos mostra que quem encontra o tesouro abdica de tudo que tem, busca ter esse tesouro para si. O reino de Deus, ele é esse tesouro com valor inimaginável, com valor valiosíssimo, assim como o nosso Jesus que nos perdoou, nos reconciliou com Deus, nos deu a vida eterna e através dele nós temos acesso ao nosso Deus. Nós teremos a vida eterna porque ele nos abriu esse acesso. Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 9, diz: todavia, como está escrito, olha que tremendo, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O que Deus tem preparado para nós é valiosíssimo. Nada na vida do ser humano pode ser mais valioso do que o nosso Jesus. Nada na nossa vida que é passageira pode ser mais valioso que o reino de Deus. E eu quero terminar justamente este estudo com uma pergunta para você. Qual é o valor que o reino dos céus tem tido na tua vida? Que valor você tem dado ao nosso Senhor Jesus na tua vida? Eu vou deixar na descrição do vídeo a playlist dos estudos das parábolas que nós já temos no nosso canal. E que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.